Salmo número 3. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o seu povo. Salmo 3 foi escrito por Davi quando ele fugia da rebelião do seu filho Absalão. A maioria das Bíblias já vem escrito isso aí, mas o tema que nós queremos colocar é clamando quando as lutas aumentam. Clamando quando as lutas aumentam. Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, e a gente sabe que quando Davi foi enfrentar Golias, ele disse, eu já venci um urso, eu já venci um leão. Era um homem que sabia o que era luta, e aí enfrentou não apenas o Golias, ele enfrentou outros gigantes, ele enfrentou exércitos. Mas a Bíblia nos mostra, na história de Davi, que em alguns momentos as lutas aumentavam muito. Parece que isso acontece com a gente também, não é verdade? Nós vencemos alguns ursos, alguns leões, alguns gigantes, mas há alguns momentos onde as lutas aumentam. Efésios capítulo 6 fala do dia mau. Penso que tem a ver com isso, aquelas semanas, às vezes dias, onde os problemas aumentam, sufocam, tiram a nossa força, distrai o nosso discernimento, nos faz pensar em desistir, parece que a gente não vai conseguir avançar. E o que nós devemos fazer nesses dias, querido? Às vezes a gente toma decisões erradas, às vezes nos desesperamos, alguns param o que Deus tinha mandado ele fazer, porque as lutas aumentaram, mas o Salmo 3 nos mostra que nós precisamos buscar, clamar ao Senhor quando as lutas aumentam, clamar ao Senhor. Davi mantinha essa confiança em Deus, ele clamava ao Senhor nas horas onde as lutas aumentavam, porque Davi conhecia o lugar secreto, conhecia o altar de oração, Davi conhecia o Senhor, e ele naquele momento onde as lutas aumentavam, ao invés de desistir, ainda que isso passe na nossa cabeça, ao invés de se entregar ao desânimo, ainda que isso de alguma maneira também seja uma opção na hora que a gente está passando por lutas, Davi clamava ao Senhor, clamava, a palavra clamor aparece aí, na maioria das versões, versículo 4, com a minha voz eu clamo ao Senhor, dando a ideia, amados, que é um clamor da fé, que é um clamor intenso, que é uma busca confiante, que é alguém que está falando com Deus, sabendo que Deus ouve, que Deus é um Deus pessoal, não é apenas uma oração emocional ou impessoal, falando como se buscando falar apenas por um ritual, eu vou orar para ver se melhora. Não, Davi clama aquele que ouve, ele fala com aquele que ele conhece, ele busca aquele que ele sabe que está ouvindo a sua oração. Ele diz, eu clamo ao Senhor. Você percebeu como que as lutas aumentaram? Ele se sentiu assim aqui? No versículo 1 ele diz, cresceu o número dos adversários. Você tinha alguns, parece que agora cresceu. Uma turma se juntou a eles. São numerosos. Versículo 1 ele diz, são numerosos. No versículo 2, são muitos os que dizem de mim, não tem jeito para ele não tem salvação para ele. Mas ele diz, porém, tu, Senhor, é o meu escudo protetor, eu sei quem tu és, por isso eu clamo.
Eu sei que o meu Deus ouve, por isso eu clamo. Eu sei que o meu Deus é fiel, por isso eu clamo. Eu sei que Ele responde, versículo 4, do seu santo monte Ele me responde. Nós oramos, amado, não por um ritual, por um misticismo, ou por obrigação, ou por alívio de consciência, ou para ver se as coisas podem melhorar. Não, nós oramos porque conhecemos a Deus. Ele é o nosso Pai, Ele ouve as nossas orações. Ele te ama, o Pai te ama como ama a Jesus. Já viu isso na Bíblia? João capítulo 17. Jesus fala: Senhor nos ama como me ama. Você já imaginou isso? E por que a gente não ora? Por que não oramos? Porque às vezes levamos a oração para o nível de alma, de emoção, porque queremos sentir algo, porque estamos desanimados, não estamos sentindo vontade de orar. Mas a oração é a oração da fé, é a oração da obediência, é a oração que crê, mesmo sem sentir, sem ver. E Davi clamava quando aumentavam as lutas. Nós precisamos levantar um clamor quando as lutas aumentam. E quando nós conseguimos clamar, que é uma decisão, quando nós decidimos clamar no meio das lutas que crescem, 4 convicções vão brotar em nosso coração. A primeira convicção é que Deus me protege. Quando a gente ora, quando a gente clama, mesmo que a gente não veja a resposta ou sinta, a consciência de que Deus nos protege, ela vem. Nós temos uma convicção, versículo 3, o salmista diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Você imagina aqui muitos adversários se levantando, mas o Senhor é o seu escudo. O Senhor te protege. E quando nós oramos, uma das grandes maravilhas de você buscar a Deus todos os dias em oração, não é o que você sente ou o que você vê, mas você renova a consciência, a convicção de que Deus está te protegendo, de que a presença de Deus é real. Em segundo lugar, quando nós oramos, clamamos no meio das lutas, a segunda convicção que nasce é que nós podemos descansar. Nós podemos descansar. Versículo 5 do Salmo 3 diz: eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Quando eu clamo, quando eu oro, mesmo que eu não veja e não sinta, há uma consciência. Quando eu oro no Espírito, quando eu oro a oração da fé, há uma consciência de que eu posso descansar, eu posso dormir, porque quem cuida de mim é o Senhor, e eu só acordo porque Deus cuida de mim. Então eu vou dormir sem remédio, exceto em casos extremos, indicado por um médico. Às vezes há necessidade, mas nós brasileiros temos a fama de sermos um dos povos assim, que mais usa remédio sem receita médica, se automedica, e isso está virando uma febre. As pessoas que só conseguem dormir com remédio, dependentes químicos. Amado, pode ser que em algum momento extremo há uma necessidade, mas o Senhor está dizendo que você vai dormir e bem. Deus quer curar o nosso sono. Uma das formas de você avaliar a sua saúde é se você está dormindo bem. Avalie se você está dormindo bem. E também, amado, seja prudente, óbvio. Desligue as coisas, vá mais cedo para a cama. É lógico que temos que fazer essa sabedoria de Deus, prática de estar descansando melhor. Amado, o inimigo nos rouba muito, nos distraindo, nos sobrecarregando, nos ocupando com coisas secundárias, às vezes assistindo televisão até muito tarde, acompanhando séries e séries da Netflix, que muitos escravos dessa ferramenta, que pode ser boa quando bem administrada, mas que tem sido mais trágico do que benéfico para a maioria das pessoas que nós temos orado e conversado. Amado, nós precisamos dormir bem. Quando eu oro e clamo ao Senhor, mesmo que os inimigos aumentaram e os problemas aumentaram, eu vou dormir em paz, porque eu tenho certeza que eu posso descansar. Terceiro lugar, quando clamamos no meio das lutas, a terceira convicção que eu posso ter é que eu não preciso temer, eu não preciso ter medo. Versículo 6, não tenho medo.
Está aí na sua Bíblia? Na minha versão está assim: não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Mas como você está cercado de todos os lados e não tem medo? Porque pelos lados você pode estar cercado, mas o seu socorro vem do alto, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Com um anjo ele pode desbaratar todos os nossos inimigos. Com uma palavra de Deus, o juízo de Deus pode vir sobre os inimigos que se levantam contra nós. E eu estou falando aqui de demônios. Mas as pessoas também que se levantam contra nós não vamos ter medo. Uma das marcas do Espírito Santo em nós é a ousadia. Quanto mais cheio do Espírito Santo, Deus nos dá ousadia, coragem de não viver amedrontado. Isso não significa não ser prudente, não saber a hora de sair de alguns lugares, de fugir de algumas situações, de não entrar onde Deus não mandou. Davi sabia o que era isso. Davi em algum momento fingiu de louco. Davi tinha estratégia de Deus. Antes dele ir para a guerra ele perguntava: é para ir ou não é para ir? Isso é prudência. Então a coragem não é a pessoa perder o bom senso e enfrentar tudo e todos em nome, entre aspas, do Senhor. Coragem é você não ter medo do que o inimigo pode fazer, porque você confia na proteção de Deus, e também você vigia e é prudente e é sóbrio para saber se mover de acordo com a direção de Deus. Davi não ia para todas as guerras, ele consultava o Senhor: é para ir ou não é para ir? Há uma das guerras que Deus falou para ele: não, fica aqui atrás das amoreiras que eu vou lá falar com o inimigo. Irmão, não sei o que Deus fez, eu acho que o inimigo ouviu um barulho que correram 20 quilômetros. Você já viu quando você ouve um barulho, corre, depois que você vê o que foi? Então às vezes Deus está mandando você ficar atrás das amoreiras, que Ele vai lá ter um encontro com o inimigo, Ele vai enfrentar o inimigo por nós. Não ter medo, não viver apavorado, aquele medo que paralisa, aquele medo que nos faz duvidar, aquele medo que nos faz enfraquecer. Não, amado, o Espírito Santo vai nos dar coragem, ousadia. Amém. Jesus apareceu para Paulo quando ele estava indo para Jerusalém, falou só isso para ele: coragem, porque assim como você testemunhou em Jerusalém, você vai testemunhar lá em Roma, você vai testemunhar. Coragem. Paulo era um homem corajoso, mas ele precisou ser encorajado por Jesus. Paulo era um homem cheio de ousadia, mas em Efésios 6, ele fala: orem para que Deus me dê ousadia. Por quê? Porque essa ousadia não é humana, essa ousadia não é fruto de intelecto, ou de uma pessoa que é capaz em si mesma. Essa ousadia é dada pelo Espírito Santo. Quem ora, quem clama, o Senhor nos renova a ousadia, a coragem, para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades. Os inimigos cresceram, mas o meu Senhor, Ele reina sobre céus, terra, mar e tudo que neles há. Os inimigos cresceram, mas os anjos do Senhor se acampam ao meu redor. Não é o tamanho do inimigo, não é o número dos inimigos que determinam o que eu vou sentir, o que eu vou crer. As coisas de fora não podem determinar o que tem aqui dentro. Dentro de mim está o Espírito do Senhor, o espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. E em último lugar, quando a gente clama no meio das lutas que aumentam, Deus vai nos dar a quarta convicção, a convicção de que Deus luta em meu favor. Versículos 7 e 8 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo dos meus inimigos. Deus é quem vai lutar em meu favor, Deus é quem vai à frente. É uma linguagem dura, os irmãos às vezes leem e falam: pastor, Deus vai quebrar o queixo do meu inimigo. A gente imagina a pessoa, amado, é uma linguagem figurada, que o inimigo, figuradamente falando, às vezes quer nos morder, nos devorar, e Deus está dizendo que Ele vai quebrar essa presa do inimigo, Ele vai tirar a gente da boca do leão, Ele vai tirar a gente das garras do urso, Ele vai fazer como Davi fez com a ovelha dele. Jesus nos livra, Deus vai à frente. Essa convicção vem no lugar de oração, no lugar do clamor, no lugar secreto. Um dos maiores benefícios do lugar secreto, do encontro diário com Deus, que todos os filhos de Deus têm e terão, e vai aumentar a cada dia antes da volta de Jesus. Nós precisamos ter mais tempo a sós com Deus. Um dos grandes benefícios não são as respostas, as mudanças rápidas, mas é essa convicção de que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ele luta em nosso favor. Imagina
Tem guerra que você não vai guerrear com a sua força, o Senhor vai lá e você vai ver a vitória do Senhor. E lógico, contextualizando, esse texto não é para que a gente leia e ache que ele se cumpre em nós, quando nós estamos na desobediência, no erro, no engano. Esse texto é fruto de uma vida de obediência, de quebrantamento, de alinhamento com Deus. É a oração da fé, é a oração daqueles que querem obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade. Porque fora do contexto, qualquer pessoa pode ler e falar, é isso que Deus vai fazer por mim. Não, é isso que Deus vai fazer por aqueles que fazem a vontade dEle, que andam no propósito dEle, que buscam fazer e permanecer na vontade do Senhor. Ele irá lutar as nossas guerras. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amanhã, se o Senhor permitir, leremos e meditaremos no Salmo número 4. Deus abençoe em nome de Jesus.